Boa tarde. Hoje eu vim compartilhar com você uma palavra que está em Jó 31, versículo 7. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, o Senhor me disse aqui que nós devemos andar no caminho, ou seja, que fala, se os meus passos se desviam do caminho. Aí você me pergunta, como assim, Ana Paula, se desviar do caminho? O caminho é Cristo, o caminho é Jesus, o caminho é a palavra. E hoje eu quero te perguntar, você tem andado no caminho? Hoje o Senhor está te perguntando, você tem andado nesse caminho? Na palavra de Deus? Ou você tem desviado desse caminho? Ah, Ana Paula, mas eu vou para a igreja. Mas ir para a igreja faz parte. Mas não é só ir para a igreja, é viver o que está escrito na palavra. Você tem vivido o que está escrito na palavra? Você tem sido cristão verdadeiro e autêntico? Ou você tem só ido à igreja e não tem vivido a palavra de Deus? E se o meu coração segue os meus olhos, quem você tem seguido? Você tem seguido as promessas de Deus na sua vida? Você tem seguido aquilo que Deus tem falado para você? Ou você tem seguido os seus olhos? Você tem seguido o externo? Você tem só escutado o que as pessoas falam para você e não o que Deus fala para você? Ah, Ana Paula, mas como que Deus vai falar comigo? Meditando na palavra, orando, lendo a Bíblia. Você tem orado? Você tem falado com Deus? Você tem aberto a palavra todos os dias? Você tem pedido para o Senhor falar com você através dela? A Bíblia é a palavra de Deus. Se você quer que Deus fale com você, abra a Bíblia e fale com Deus. E deixe Ele falar com você. Fique em silêncio. Você tem acordado? Você fica pelo menos 15 minutinhos em silêncio para ouvir Deus falar com você? Às vezes, você fala. Quando Deus abre a boca para falar, você vai fazer outras coisas. Espere no Senhor. Descanse nele e tudo mais Ele fará. Mas espere nas promessas dele, na palavra dele. Você tem seguido os seus olhos? Ou você tem seguido o que Deus tem falado para você? Não olhe para as circunstâncias. Quando o Senhor fala aqui, e o meu coração segue os meus olhos, quer dizer o quê? O coração dessa pessoa está seguindo as circunstâncias. Não siga as circunstâncias. Siga a palavra de Deus e as promessas que Ele tem para você. E minhas mãos se apegou a alguma coisa. Você tem se apegado às coisas materiais? Eu quero te falar, é muito importante que nós sejamos prósperos, sim, abençoados, sim, para que possamos abençoar outros e para que o reino de Deus seja manifestado e glorificado. Mas o Senhor está falando aqui que as suas mãos não se apeguem a isto, porque você não vai levar nada disso para o céu. Ah, Ana Paula, mas é importante a gente ter as coisas materiais. Muito importante, muito importante. Mas não é só isso, não é tudo. O tudo na sua vida é Deus. É Deus em você e você em Deus. É o reino de Deus através de você. Você tem buscado esse reino? Você tem, como a palavra tem falado aqui, buscado esse caminho? Jesus está falando, volta para o caminho. O caminho é Jesus. O caminho é a palavra. Não siga os seus olhos. Não siga o que você está vendo. Siga o que Deus está falando com você. Busque ao Senhor. Ouça a direção dele. E você vai chegar aonde você deve chegar, porque Ele é que sabe o que é melhor para você. Assim como a palavra fala, que assim como os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, assim diz o Senhor, mas são de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejamos. Medite nisso, que essa palavra fale com você, que o Espírito Santo fale com você, que você volte para o caminho, que você volte para a palavra, que você volte para a oração, que você não siga os seus olhos e não olhe para as circunstâncias, mas que você olhe para aquele que tem a promessa e que a fez e que vai cumprir na sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe.